Olá, pessoal, boa tarde. Pavani Responde Gestões, hoje falando sobre recursos humanos. Referencial temático 7 no nosso RPG. Eu quero te dizer que começaremos em 3 minutinhos. Vai escutando a musiquinha por enquanto. Começamos em 2 minutos. Um minuto, começamos, pessoal. Vamos falar sobre RH do futuro. Por que o RH atual não serve para trabalhar nos desafios do século XXI? Olá, seja bem-vindo. Mais uma live aqui comigo. Nossa última live antes do Natal, falando sobre conceito. Hoje à noite nós temos mais uma live ainda. Mas eu queria conversar com vocês sobre esse assunto que, na minha opinião, talvez seja a maior bola parada das organizações da atualidade. Como nós sabemos, especificamente esse assunto, está tratado, melhor tratado, eu diria, no referencial temático 7º do nosso RPG. É ali que a gente vai tratar e trata todos os requisitos que nos referimos às práticas de RH do futuro. Eu chamo de RH do futuro, mas acho que é RH do presente. Não se refere a RH do futuro necessariamente. Então, eu vou colocar aqui para vocês, mais uma vez, nós teremos o ano que vem um curso especificamente sobre esse assunto, e eu quero, para todos os que estão nos ouvindo e o que nos ouvirão depois da live gravada, eu quero falar com as pessoas de RH, ok? Particularmente as pessoas de RH. Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas há algum tempo, e o que eu tenho percebido é que a área da organização, existe a área de estratégia, a área de finanças, diversas áreas, vamos entender as organizações divididas departamentalmente. Nós não valorizamos mais a divisão departamental, mas, enfim, as organizações estão estruturadas por departamentos ainda, né? A grande maioria delas. E as pessoas que trabalham na área de recursos humanos, com raríssimas exceções, e, óbvio, existem exceções, mas é a área mais mal preparada que eu vejo para enfrentar o século XXI. São os profissionais menos antenados com as suas novas atribuições, principalmente para uma organização que virge no século XXI. Eu vejo que os profissionais de recursos humanos ainda, a maioria deles, a grande massa deles, eu já disse, existem exceções,
mas são poucas as exceções. E eu tive o privilégio de trabalhar com organizações nas áreas de recursos humanos que são exceções, mas a massa do povo de recursos humanos é ruim. É ruim porque não entende o seu real papel no processo. Os presidentes das organizações, os principais executivos, a liderança da organização, infelizmente, não é composta por pessoas que vieram de recursos humanos. A grande maioria delas, né? Recursos humanos ainda tem sido visto como um pedaço que cuida das coisas que ninguém quer cuidar, de uma forma a negligenciar a importância estratégica que a área de recursos humanos tem nas organizações que se transformam para operar sobre um novo paradigma. Então, eu vou colocar aqui os principais detalhes que configuram o hiato, essa miopia de visão dos profissionais da área de recursos humanos. Nos meus alunos de pós-graduação, os comentários mais demonstradores de pequenez, observando a sua real função estratégica nas áreas das organizações, advieram, infelizmente, dos profissionais de RH, que precisam passar por uma transformação muito contundente. Então, eu vou colocar aqui algumas das circunstâncias que, na minha opinião, justificam a gente precisar chacoalhar o povo de RH. São muito... Estão já escrevendo, podem escrever aí no nosso chat, né? Quem puder, se concordam comigo. Mas o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é esse aqui. Vamos lá. Nós temos o RH do século passado e o RH do século XXI. Eu diria que nós nunca mais vamos operar da forma como operávamos. O RH, ele era o antigo departamento pessoal, ainda tem gente que pensa assim, ainda tem pessoas que se dedicam a estruturar os recursos humanos como se fosse uma área de pensar salário, de pensar benefício, de pensar coisas que refletem uma postura muito pequena em relação ao que a gente precisa para os profissionais de RH do século XXI. Então, o que nós vamos falar aqui é o que o RH do século passado não fará mais e o que nós faremos no século XXI, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que mudar nas áreas de recursos humanos é o seguinte, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Claro que nós vamos aprofundar isso aqui no curso que teremos no ano que vem, mas você precisa compreender uma coisa que eu acho um grande absurdo. A grande maioria das organizações tem a sua estrutura lá de recrutamento e seleção de profissionais, certo? Deve haver ali, nas organizações mais bem estruturadas, elas fazem um programa de recrutamento e seleção, elas têm mecanismos para recrutar profissionais aderentes ao que se espera deles e para selecionar dos profissionais recrutados aqueles que são os melhores. Então, deve haver lá uma especificação de competências necessárias para se atrair pessoas. E a partir do momento que se atrai pessoas alinhadas a essas especificações, sejam elas bem ou mal definidas, eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu acho que são muito, muito, muito mal definidas, mas, enfim, existe lá. E aí recrutam-se pessoas a partir de um certo critério lá, questionável, mas se recruta. Esse critério é submetido a um processo de seleção. Nessa seleção chegam 3, 4, 5, 10 pessoas, eu não sei, e aí vão para o chefinho. E o chefinho é o grande vilão dessa história, na minha opinião, porque se nós temos um processo de recrutamento e seleção para se submeter ao pressuposto subjetivo de um chefinho, é porque esse critério não adiantou. É muito comum a gente ver que o recrutamento funcionou, a seleção funcionou, e esses 3, 4, 5, 10 que a gente manda para o chefinho, é muito comum o chefinho não gostar de nenhum deles. Bom, se ele não gostou de nenhum deles, qual o critério que faltou para que a gente acertasse? E o outro fundamento, às vezes ele aceita um dentre os 10. Qual o critério que parametrizou a ele aceitar um dentre esses 10? Então é óbvio que esse critério é subjetivo, preconceituoso, safardano e muitas vezes, assediador. São critérios subjetivos demais. E o que nós defendemos no século XXI? Recrutamento e seleção precisa ser feito pelos profissionais de RH e não envolver chefinho. O chefinho vai receber o contratado. Está aqui o cara que você
que você precisou, porque eu defini os critérios muito claros e os especialistas é que farão esse recrutamento. Não pode depender de uma opinião subjetiva de um chefinho, o que na grande maioria das vezes é. Quando a gente empodera o chefinho para decidir quais dos colaboradores, dos recrutados e selecionados ele vai escolher, esse critério é absolutamente inexistente. É um sistema subjetivo, questionável sob o ponto de vista da ética e da própria moral, que nós não concordamos mais com isso. Então, se existe um critério, esse critério tem que ser até o contratado. O chefinho conhecerá o contratado e não poderá optar por uma escolha subjetiva à luz da sua subjetividade daqueles dentre os quais o recrutamento e a seleção dispuseram na nossa frente. Nós somos absolutamente contra e teremos mecanismos para especificar claramente que o papel da contratação é dos profissionais que se especializaram nisso. Não devemos nos submeter a uma opinião subjetiva de um chefinho para escolher dentre 6 que eu disponibilizei para ele. Porque você pode ver, você vai constatar, e nos meus 30 anos de experiência, eu já vi muitas vezes esses que chegam ao chefinho, a escolha desse chefinho é absolutamente questionável, é absolutamente subjetiva, e não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto que a gente vai questionar são os métodos de recrutamento e seleção, que não podem depender do endosso final de um empoderado chefinho que a gente, holacraticamente, quer eliminar ou distribuir para todo mundo. Quem contrata são os profissionais de recursos humanos, e se ele não sabe quem é o melhor, ele não pode submeter isso ao chefinho. Quem sabe são os especialistas, ou deveria saber. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que depois de um cara contratado, ele nunca está pronto para assumir a função. Eu vou repetir. Uma pessoa contratada numa organização, por melhor que ele seja, por mais brilhante que ele seja, por mais espetacular que ele seja, não estará pronto para assumir a função nunca. Porque ele desconhece as especificidades da companhia, ele desconhece as pessoas que trabalharão com ele, ele desconhece as características específicas daquela organização que sempre existem. Então, nós defendemos aqui que entre a contratação e a cobrança de resultados, de batimento de metas e todas essas coisas, não pode haver, não podemos pular por uma etapa de integração. Integração não é aquele dia especial onde o colaborador passa por todo mundo, cumprimenta todo mundo, assiste os vídeos padrões da companhia. Não, uma integração pode levar um ano, dependendo da função que ele executa. E enquanto a pessoa não for considerada integrada, ou eu diria, terminando o ciclo de integração completo, não podemos cobrar resultados deles. Não podemos cobrar resultados do fubango que está em integração. É muito comum a gente ver nas empresas que adotam esse tipo de coisa, bota um crachá no funcionário e fala assim, em treinamento. E não tem ninguém do lado dele. Eu digo, em treinamento por quem, cara pálida? Quem está treinando ele sou eu. Então, seria melhor colocar em mim, cliente, o crachá, cobaia. Porque não é isso que pode acontecer. Eu não posso ser cobaia. Se tem alguém em treinamento, tem que ter alguém do lado dele, treinando ele. Porque senão, ele é um processo absolutamente dicotômico com a realidade que a gente quer construir. Então, veja, quem contrata é o pessoal de recursos humanos, sem precisar do chefinho para dar o endosso final de quais dos 6 ele escolhe como se fosse um rei. E qual é o processo entre a contratação até a cobrança de resultados? Não se pode entrar com uma pessoa e já cobrar resultados dela direta. E nem podemos fazê-la aprender a trabalhar no durante, sem que tenha um processo estruturado de integração completa. E um outro detalhe que eu me lembrei aqui, nem coloquei slide para isso, mas você precisa entender isso. Estagiário não faz parte da força de trabalho. Se você tem um estagiário no teu departamento, esse estagiário não deve ter funções. Porque quem presta serviço para o estagiário é a empresa, e não o estagiário presta serviço para a empresa. O estagiário é sempre um programa social. É a empresa que presta um serviço para ele, ensinando ele a trabalhar. Ele não presta um serviço para nós. Ele exercita
a sua competência por meio da nossa empresa. Então, todo o projeto de integração de estagiários é um projeto de prestação de serviço para esse profissional. Claro que se ele for bom, a gente vai poder contratá-lo depois, mas não se dá meta para o estagiário, não se dá funções específicas para o estagiário. Se o estagiário faltar de trabalhar, isso não pode impedir nenhum tipo de serviço ser executado. Quando as pessoas dizem para mim assim, quem faz isso é o estagiário, me dá até um negócio por dentro, porque está claro que nós estamos desobedecendo a função do estágio, está claro que nós estamos desvirtuando completamente a intenção, é a empresa que presta serviço para o estagiário e não o estagiário que presta serviço para a empresa. Entendam isso e, portanto, não desenhem estagiários na estrutura organizacional da companhia. Se a sua empresa precisa de estagiário para trabalhar, está tudo errado. Nós temos que punir esse tipo de organização, que está errado. Ok? Bom, dito isso, vamos para o segundo tópico, que eu acho que é muito importante, o segundo subreferencial, o segundo requisito lá do nosso RPG, no critério 7º, né? Ele fala assim, capacitar uma pessoa é diferente de desenvolver uma pessoa. Então, deixa eu explicar. Capacitar alguém é dar capacidade ao que não tem. Então, a gente não dá capacitação para gente boa. A gente dá capacitação para gente ruim, para gente que não está performando. É muito comum eu ver nas organizações as pessoas darem treinamento para as pessoas porque elas merecem. Como? Ninguém merece capacitação. As pessoas só fazem capacitação porque elas não são capazes de executar alguma coisa. Então, eu acho um absurdo os treinamentos serem moeda de troca. Tem muita gente que fala assim, olha, na nossa empresa a gente trabalha bastante, ganha não tão bem, mas a gente faz muito treinamento. Como se treinamento fosse uma moeda de troca para remunerar, para conseguir reter colaboradores. Capacitação, a gente faz assim, a gente vê quem não está performando. Não está performando por quê? Porque não tem alguma capacidade. Ok? Se não for um erro de contratação, porque pode ser, e se valer a pena, vamos dar capacidade a esse que não tem capacidade. Então, capacitação é um esforço de adequação de capacidade para performar. Portanto, eu vou dizer para vocês, se eu tenho um profissional que está fazendo um treinamento de capacitação, eu tenho que conscientizar ele, cara, você está fazendo um treinamento aqui, não é porque você merece nada, não é porque você é bom, pelo contrário, porque você não está bem. Então, aproveita esse treinamento de capacitação, porque se você não aproveitar ele, provavelmente o teu caminho não é ficar mais na companhia. Capacitação se dá para gente ruim de desempenho, ruim de performance, ok? É um esforço que a companhia tem para melhorar esse cara, para ele performar. É isso que a gente quer no frigir das contas. Agora, não é só esforços de capacitação que uma organização deve desenvolver. Lembra, quando eu dou um treinamento de capacitação, como é que eu meço o resultado? Não é vendo se ele aprendeu, não é vendo se ele gostou do treinamento, que confunde-se muito, não é perguntando para o chefe dele se o cara melhorou ou não, é olhando o indicador que protagonizou a capacitação. Se tem um indicador que é ruim, então eu preciso descobrir se o indicador é ruim porque o cara não está performando. Ele não está performando porque falta qual capacidade a ele? Falta esta capacidade. Vamos dar a capacitação e aí vamos ver se aquele número melhora. Então, a única forma de medir a eficácia de um treinamento de capacitação é ver se o indicador que protagonizou o esforço melhorou. Se o indicador melhorou, esquece, não há o que fazer. Nós temos que melhorar o indicador. A capacitação não foi exitosa, não foi eficaz. Mas e aí, Pavani? E os treinamentos que a gente faz para melhorar uma pessoa, não para caracterizar? Esses são treinamentos de desenvolvimento. Esse treinamento de desenvolvimento é dar uma capacidade que ele vai precisar e que não precisa hoje. Não é um problema de performance. É uma preparação preventiva para aproveitar esse profissional para uma função que ele deverá assumir em breve. Ok? Então, desenvolvimento é algo que precisa haver para caracterizar uma nova responsabilidade a assumir. Então, eu capacito pessoas ruins e desenvolvo pessoas potencialmente ótimas a assumir uma função que ainda não estão ocupando. Então, se eu quero preparar uma pessoa para ser gerente e ele falta alguma coisa para assumir essa função, eu estou desenvolvendo esse cara. Não é um problema de capacidade que está prejudicando ele agora. Não, eu vejo o potencial. Então, treinamentos de desenvolvimento eu dou para quem merece.
Treinamentos de capacitação eu dou para quem está ruim. Está clara essa diferença? A organização precisa entender muito claramente o que é um esforço de capacitação, o que é um treinamento de capacitação e o que é um treinamento de desenvolvimento. Isso é uma bagunça nas organizações. A maioria dos levantamentos de necessidade de treinamento acontecem de um jeito muito antítico a isso, né? Normalmente é os chefes que acabam definindo o que o profissional precisa, ou o próprio colaborador define qual que é o plano de capacitação dele para o ano. Eu considero uma bagunça isso na grande maioria das organizações e a gente quer, nesse curso, explicar como é que se faz isso de maneira inteligente, de maneira a corrigir. Quando eu dou um esforço de capacitação, eu quero medir se ele melhorou. Quando eu dou um treinamento de desenvolvimento, eu quero ver o que eu preciso melhorar nas especificações de recrutamento e seleção para que os novos profissionais advenham com aquela competência, ou que os esforços de integração contemplem determinadas circunstâncias dessas. Então, há uma relação muito íntima entre capacitação e desenvolvimento com atualização de requisitos de contratação e preparação de esforços de integração dos colaboradores, ok? Integração no conceito que eu acabei de falar, não aquela apresentaçãozinha mequetrefe que normalmente caracteriza a integração que os funcionários normalmente se são submetidos, e aí são jogados junto aos jacarés e se lhe cobra resultado sem o cara nem entender direito o que é que ele tem que fazer. E muitas das vezes eu já escutei relatos assim: Pavani, eu aprendi a trabalhar por a ajuda do meu amigo aqui. Foi o meu colaborador aqui do lado que fez toda a diferença para mim, porque ninguém me preparou para trabalhar aqui. Eu entrei aqui e fui jogado para as cobras. Ok? Muito bem. Então está clara essa outra vertente que a gente precisa contemplar. Outro detalhe importante que a gente precisa corrigir, que é o terceiro requisito do RT7 dos RPG, é a diferença entre remunerar uma pessoa e reconhecer uma pessoa. É absolutamente impossível eu detalhar isso aqui no tempo que eu tenho aqui na nossa live, mas eu posso lhe garantir, remuneração é uma coisa onde as pessoas recebem alguma coisa para fazer um trabalho. Agora, se esse trabalho... E remuneração tem uma característica dessa. Agora, a percepção de um colaborador numa organização tem que ser a remuneração adicionada ao reconhecimento. Remuneração é uma categoria. E o reconhecimento é o prêmio pela performance. É o prêmio pelo desempenho. Há duas coisas que nós devemos caracterizar. E vou dizer mais. A remuneração representa o menor percentual e o reconhecimento o maior. A grande maioria dos profissionais de RH acham o contrário, que a remuneração é o maior e o reconhecimento é um pouquinho. É um plusinho. Não. Nós temos que estruturar o nosso sistema de percepção de grana dessas pessoas. Eu estou falando de grana, apenas de grana, ou de grana direta ou indireta, é um conceito que a gente explica melhor lá no RPG. Eu preciso pagar as pessoas pelo que elas fazem e reconhecer essas pessoas pelo que elas fazem a ponto de trazer resultados para a organização. E hoje, as melhores organizações remuneram menos e reconhecem mais. Vou repetir. Remuneram, se você contar quanto uma pessoa percebeu por mês, ela vai dizer assim, ó, isso aqui é remuneração, representa de 30%, 35% da percepção total, e a reconhecimento representará 65% a 70% da sua percepção. Portanto, isso é uma bagunça também. As remunerações são caracterizadas pela complexidade das suas funções. E numa organização dinamizada holacraticamente, por exemplo, um único profissional pode energizar diversos papéis e complexidades diferentes. Então, como é que se remunera? O sistema de caracterização de remuneração é absolutamente antiquado. Nós não podemos mais remunerar da forma como nós estamos remunerando. Há alternativas para isso, eu quero explicar isso para vocês. Como é que se faz isso e como as melhores organizações têm se estruturado para fazer remuneração e reconhecimento, que são conceitos diferentes e que devem ser conceitos adicionados um ao outro. Ok? Está claro isso? Não dá para mim explicar melhor isso, mas eu posso lhe assegurar que isso é muito importante. Outro ponto que o RPG trabalha muito bem é a questão do clima organizacional, da ambiência organizacional. As pessoas precisam
trabalhar num ambiente absolutamente familiar, bacana, agradável. Não tem nada a ver com cultura, é um outro assunto que a gente já falou aqui, numa live específica sobre cultura, que também deveria ser conduzida por profissionais de recursos humanos, mas fazem isso muito mal. Eu conheço pessoas de RH que não sabem a diferença, e isso não é admissível, a diferença entre clima organizacional e cultura organizacional. São duas coisas abissalmente diferentes, muito diferentes, e que ainda se confunde nos profissionais de RH. RH tem que cuidar das duas coisas, assegurar um trabalho de migração, de mudança cultural, que eu já falei numa live específica aqui, e cuidar do bem-estar e o estar bem dos profissionais dentro das responsabilidades que ele executa em prol, né, representando a organização. Isso envolve atividades internas à organização, atividades externas também à organização. Cada vez, pelo menos 1/3 do nosso tempo na vida, a gente fica na empresa ou para a empresa. Se nós não formos capazes de cuidar disso de uma maneira agradável, nós vamos submeter pessoas a sofrerem a vida inteira. E eu conheço pessoas, aliás, eu conheço muitas pessoas que publicam nas mídias sociais o sextou. O que quer dizer sextou? Quando eu escrevo nas mídias sociais sextou, quer dizer que eu estou angustiado por ter trabalhado durante todos esses dias, e sexta-feira é o meu grito de independência. Agora eu vou irresponsavelmente viver o meu final de semana. Eu quero que as organizações e o pessoal de RH se faça, se empodere desse trabalho que tem que ser desenvolvido, para que a gente pare de falar sextou e comece a falar segundou. O que é o segundou? Porra, é a felicidade de ter podido iniciar mais uma semana. E só falo, eu conheço muitas pessoas que falam sextou, que se livram de um ambiente hostil, absolutamente deturpador da sua própria felicidade. Mas eu conheço uma grande quantidade de gente que fala assim, segundou. Por quê? Porque é o momento de eu voltar para aquela organização que eu amo, para aquele ambiente que é agradável, para aquele ambiente promissor, compartilhado do século XXI, que todos nós queremos que o profissional de RH seja responsável por criar isso aí. Claro que isso depende de muitas circunstâncias, mas quem lidera, quem cuida disso, quem trata, quem é o guardião disso, tem que ser o profissional de recursos humanos, e que muitos deles não tem, sabe nem o que eu estou falando, se limita a cuidar de férias, benefícios e só, ok? E, por último, os trabalhos de responsabilidade social interna. O quanto o profissional de RH precisa entender o que é assédio, o que não é assédio, né? O quanto a norma SA 8000 precisa ser escopo de conhecimento do profissional de RH. A maioria não. A grande massa dos profissionais de RH que eu tive a oportunidade de conhecer, claro que eu sempre digo que tem exceções, né? Não sabe nem o que eu estou falando, não sabe o que é a norma SA 8000, não sabe o que significa as melhores práticas de responsabilidade social sobre o ponto de vista dessa norma, que é o requisito máximo hoje para caracterizar essa responsabilidade interna. Né? Tem muito assunto para se tratar nessa temática aqui, e os RPG tratam dele com muita profundidade, porque entende que isso contribui para a melhoria de ambiente, para a melhoria do clima organizacional. Mas até que ponto a gente pode emprestar dinheiro para o colaborador, por exemplo? A gente pode emprestar dinheiro para o colaborador? Pode, desde que quando ele pedir a conta, a gente não desconte aquilo que eu emprestei. Porque ele tem que ter o direito de inadimplir. Olha que coisa louca! O direito. Então, esse é um exemplo só para te dar o quanto de práticas absolutamente diferentes nós temos sobre responsabilidade social que as organizações negligenciam. E, na verdade, os profissionais de RH acabam negligenciando. É muito comum a gente pegar... eu já vi organizações assim, vamos pegar um cara de RH que seja quietinho, para ele não falar muito, porque se ele falar muito, a gente vai ter que dar um toco nele. Profissionais de RH são os que mais falam, são os que mais defendem, são os que mais mostram as veias do pescoço, que são eles os protagonistas das mudanças organizacionais. Infelizmente, deveriam ser eles, mas com grande amplitude eu vejo como os mais despreparados para fazer esse processo, e eu quero contribuir para mudar essa realidade. Ok? Nossa Senhora, já falei bastante, né? Então, são os grandes agentes de mudança. Deveriam ser os grandes agentes de mudanças. Mudar as pessoas, mudar as tecnologias, mudar os processos.
Eu acho que quem deveria cuidar da gestão por processos das organizações não deveria ser o cara de processos, deveria ser o cara de pessoas. O cara de processos é o técnico para mapear, para analisar, para melhorar, para tudo. Mas quem deve ser o protagonista dos processos, dos projetos, deveria ter alguém de gestão de pessoas. Mas sabe por que não põe? Porque o cara é ruim, o cara é despreparado, o cara é formado na universidade do século passado sobre gestão de pessoas. Isso é uma pena, ok? Eu quero que você aqui se conscientize do que eu estou dizendo. E se você curtiu o que eu estou te falando, vem fazer o nosso curso, porque ele é fundamental você entender o quanto que os profissionais de RH estão atrasados diante das nossas necessidades do século XXI. Quero poder ser um dos elementos a corrigir e a contemplar um conceito diferente e disruptivo sobre gestão de pessoas, gestão de talentos, o nome que a gente preferir dar a nova temática, a nova disrupção dos recursos humanos, que nem poderia chamar de recursos, tem uma série de outras circunstâncias aí, ok? Por favor, se você curtiu esse conceito, não esquece de ir no nosso canal de YouTube, se inscreve no canal de YouTube, clica lá no sininho para receber as notificações. Se você vê esse vídeo nas mídias sociais, por favor, dá um curtir nesse vídeo, compartilha com seus amigos, escreve coisa lá. Isso nos ajuda muito a poder amplificar a nossa mensagem para a maior quantidade possível de organizações, principalmente aquelas que têm uma responsabilidade com o futuro. Ok? Quem quiser fazer alguma perguntinha aí, está terminando o meu tempo aqui, falta um minutinho, mas quiser se manifestar pelo chat, eu ainda estou aqui e queria agradecer aqui o Benedito. Ô, Benedito, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Aqui, acho que colocou o nome da empresa, não sei o nome dele. O Tiago, como vai, Tiago Benini? Também, seja bem-vindo aqui. Obrigado por ter assistido a nossa live. Okay? E todos mais que a gente não tem controle aqui, porque está ao vivo simultaneamente no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. A gente não sabe quantas pessoas, de fato, estão acessando isso ao vivo aqui. Mas eu tenho certeza que isso terá um alcance maior, porque é assim que tem sido com as nossas outras lives, ok? Não esquece de fazer, clica no sininho, se inscreve lá no YouTube, compartilha, escreve coisas no nosso site e nesse vídeo aqui nas nossas mídias sociais. Meu nome é Orlando Pavani Júnior, primazia da gestão e comportamento empreendedor protagonista num único profissional. Te vejo nas próximas lives, ainda esse ano e, quiçá, no ano que vem, quase todo dia uma live com você, tá bom? Um abraço e até mais.